Amém. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Alegria estarmos reunidos aqui para cultuarmos o nosso Deus. Fonte de toda bênção. Fonte de toda bênção é o Senhor. E você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado no nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-lo conosco. E você que não nos visita, também sinta-se abraçado da mesma forma. No nome do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos aqui reunidos. E você, no final, quer mais informações também sobre a igreja, pode vir falar comigo, falar com os diáconos. Queremos ajudar você. E vamos continuar o nosso estudo, então, no Evangelho de João. Estamos seguindo em sequência. E hoje chegamos no capítulo 6, que trata, no início deste capítulo, de mais um milagre realizado por Jesus, a famosa multiplicação dos pães. E interessante, este é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. É o único. Indicando assim a riqueza do seu significado, a riqueza de seus ensinamentos. E como temos visto, os milagres são chamados no Evangelho de João de sinais. Sinais. Ou seja, tem a função de apontar, sinalizar para algo além. Ensinar verdades a respeito da pessoa de Jesus e a obra principal que ele veio realizar. E o apóstolo João, então, selecionou alguns sinais e colocou em seu evangelho com o objetivo de mostrar que Jesus, de fato, é o Cristo, o Filho de Deus, e que assim possamos crer nele e termos vida eterna no seu nome. E hoje veremos com este milagre da multiplicação dos pães, como ele comunica atributos incríveis de Jesus, como a sua suprema bondade, compaixão, soberania, em relação à provisão de Deus, que faz parte da doutrina da providência. Por sua bondosa provisão, o Senhor supre as nossas necessidades. Por isso, podemos descansar. Podemos descansar, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando, está providenciando. Então, nessa manhã, amados, vamos destacar, à luz do nosso texto, 3 aspectos a respeito da provisão de Deus em Cristo. Que aspectos são estes que podemos observar no texto? Esse será o nosso assunto. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pois Tu és o Deus grandioso, poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Nós reconhecemos que Tu és o único digno de todo louvor e adoração. Como cantamos nessa manhã, Senhor, Tu és fonte de toda bênção, de toda boa dádiva. Por isso nos achegamos a Ti agora, Senhor, sedentos, desejosos de ouvir o Senhor falar, de ouvir a palavra do Senhor. Rogamos a Tua graça, Senhor, que o Senhor capacite as nossas vidas agora para termos atenção à pregação, à palavra que será exposta. Pai, peço graça para ser fiel ao texto, que o Senhor me capacite e que as minhas limitações, imperfeições não atrapalhem, ó Deus, a mensagem que o Senhor quer trazer para a Tua santa e amada igreja. E eu rogo também por essas pessoas aqui, Senhor, que o Senhor conceda graça para a concentração. Que o Teu Espírito possa operar, ó Deus, levando cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo. Nós clamamos assim, Pai, e confiamos que o Senhor é poderoso para assim agir através deste meio de graça que o Senhor mesmo instituiu, que é a pregação da palavra no culto público. Por isso, rogamos as Tuas bênçãos nesta manhã, Pai. Obrigado por esses registros do Evangelho de João, deste episódio extraordinário.
em que o Senhor Jesus multiplicou pães. Ensina-nos essa verdade nesta manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá, em João 6. Você pode ficar com ela aberta aí e vamos seguir na exposição. Primeiro aspecto a respeito da bondosa provisão divina que podemos observar, amados, é que Jesus se compadece diante das nossas necessidades. Vamos ler a partir do versículo 1. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Muito bem, o texto diz que Jesus foi com seus discípulos e atravessou o mar da Galileia, que posteriormente aos dias do ministério de Cristo, começou a ser chamado também de Tiberíades, em virtude de uma cidade fundada por Herodes, em homenagem ao imperador Tibério César. Então, o Mar da Galileia também começou a ser chamado. O Evangelho de João foi escrito depois dos dias de Jesus, então esse nome já estava circulando, já era comum também se referir ao Mar da Galileia com este nome. E eles então atravessaram procurando um lugar mais tranquilo. Atravessaram o Mar da Galileia procurando um lugar mais tranquilo, uma região deserta, próximo à cidade de Betsaida. E por que eles foram para lá? Por que eles foram para esse local? Qual o objetivo? E eles foram, meus irmãos, com o objetivo de descansar, de ter um retiro mesmo, umas pequenas férias. Conforme o registro dos outros evangelhos, este episódio ocorre logo após a morte de João Batista. Então, os discípulos estão abatidos com essa notícia pesada. E acontece também logo depois do retorno dos apóstolos de uma viagem missionária de treinamento. Eles foram enviados por Jesus 2 a 2 para pregar o evangelho, retornaram bem cansados e agora Jesus quer um tempo para eles descansarem. Interessante, o Senhor não despreza a importância das férias. Ele quer um tempo para descanso, a importância também do descanso. Por isso atravessaram o lago e subiram certo monte. Estudiosos identificam esta região como a região que conhecemos hoje como Colinas de Golã. Você deve estar observando nos jornais uma região de grande conflito atualmente no Oriente Médio entre Israel e Síria. Mas é por essa região que Jesus então chega naqueles montes, uma região ali bonita, vista para o Mar da Galileia, um local para descansar. E no verso 4, João menciona que estava, naqueles dias, não hoje, né? Porque hoje é zona de conflito. Mas o verso 4, João menciona que estava próximo à Páscoa, ou seja, esta é a penúltima Páscoa de Jesus. Penúltima Páscoa, marcando o tempo aqui no Evangelho de João. Na próxima, exatamente daqui 1 ano deste episódio, ele vai estar em Jerusalém para morrer na cruz. E o que aconteceu neste momento aqui? Férias frustradas. Não deu. Não, eles chegaram lá, não deu tempo nem para sentar direito. Já avistaram a multidão correndo atrás de Jesus, conforme o versículo 2, porque viram os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Ou seja, temos ali uma multidão que busca Jesus como fazedor de milagres. Aquela questão que já falamos, muitos buscam Jesus apenas como alguém que pode ajudá-los em seus problemas imediatos. Sonho da casa própria, saúde perfeita, carreira bem-sucedida, sucesso. Você é cabeça, você não é cauda, você vai vencer todos. E problemas imediatos, terrenos, apenas aqui e agora. E pessoas que não percebiam os milagres de Jesus como sinais, que apontavam para Jesus como Salvador do mundo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu fico impressionado com a compaixão de Jesus.
Porque apesar disso, apesar dessa multidão interesseira, ele se compadece dessas pessoas. Apesar dessa multidão ir atrás com motivações erradas, Jesus demonstra compaixão. E longe de achar uma perturbação para a sua tranquilidade, pelo contrário, ele recebe prontamente aquelas pessoas e vai ajudá-las. Em vez de, bem no meu momento de férias, agora vem essa turma. Não, manda eles ir vamos para outro lugar. Não, ele recebe. Ele recebe prontamente essas pessoas e vai ajudá-las. Como diz Marcos capítulo 6, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus, uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então foi isso, meus irmãos, que aconteceu, reconstruindo, o cenário daquele dia, foi isso que aconteceu. Eles foram lá para descansar, a multidão veio, e Jesus começou a ensinar, passou o dia inteirinho ensinando aquelas pessoas as verdades do Evangelho. Passou o dia inteirinho ensinando o Evangelho. E Mateus complementa dizendo que não só isso, Jesus curou ainda muitos enfermos ao longo do dia. Mas o problema é que a noite foi chegando, eles estão lá naquela região deserta, e a multidão está ali por conta de Jesus. Muitos estavam exaustos por causa da viagem, viajaram para chegar até aquele local, e Jesus mais uma vez demonstra a sua compaixão. Ele se importa com a necessidade das pessoas e vai também alimentar aquela multidão. Que serviço incrível! Ele ensina, ele cura e ele dá uma refeição completa para aquelas pessoas. E esta constatação, amados, deve servir de grande consolo para as nossas vidas. Grandioso consolo. Pois em Jesus temos o pastor perfeito que não é alheio às nossas necessidades. Ele se compadece e ele nos socorre. Mas é interessante notar também que Jesus, neste dia, quer envolver os seus discípulos neste cuidado. Jesus está cuidando das pessoas, mas ele quer que os seus discípulos cuidem também. Porque ele envolve os discípulos agora neste momento, para que os discípulos prestem atenção na necessidade daquelas pessoas também. Que os discípulos tenham compaixão também. Os outros evangelhos dizem que os discípulos impacientes neste momento alertaram Jesus: despede essa galera rápido, manda embora, está chegando a noite, manda para que eles possam ter o que comer, comprar comida. E aí Jesus diz: deem vocês de comer para eles. Deem vocês. Ou seja, Jesus vai realizar o milagre, mas envolve os discípulos para participarem desta bondosa distribuição. Que eles participem desta distribuição, que eles tenham o mesmo foco que o Mestre. E assim, amados, o Senhor quer envolver hoje a sua vida, a minha vida nesse processo. E se somos verdadeiros discípulos, pela graça, se nós estamos contemplando como é grande a misericórdia, a compaixão de Jesus, devemos aprender e desenvolver compaixão pelas vidas que nos cercam. Você é um seguidor dele. Devemos desenvolver essa compaixão, visando a glória de Deus, levantar o olhar e tirar o foco só de si mesmo, só dos seus problemas, só das suas coisas. Tira um pouquinho o foco, olhar para a necessidade do outro. Começa a olhar um pouquinho para a necessidade do outro. Isso é evidência da graça do Evangelho trabalhando em nós. Não é só intelecto, não é só falar bem, mas é o Evangelho trabalhando. É o fruto do Evangelho, é o poder do Evangelho, porque nós somos egoístas por natureza. Obcecados por nós mesmos. Eu, meus problemas e o resto, estou nem aí. Se vira contigo mesmo. Evidência do Evangelho, começar a levantar um pouquinho o olhar. Não ser tão obcecado por si mesmo. Isso é fruto. O Evangelho está atuando, o Evangelho está impactando, o Evangelho está alcançando o coração. E assim surge a alegria em dar.
Não só receber. Alegria em dar. Alegria em compartilhar com o próximo que passa necessidade. Claro, com sabedoria, prudência, mas deve existir o desejo de se envolver nesta obra de assistência. Na prática, isso envolve o quê? Por exemplo, compartilhar a oração. Compartilhar a oração. Orai uns pelos outros. Você tem orado pelos seus irmãos aqui no contexto de igreja local? Você tem orado por eles? Por nome. Por nome. Uma listinha de nomes. E procurando conhecer as necessidades do irmão para poder orar de forma mais específica. Você tem procurado isso? Compaixão por vidas. Está você seguindo o Mestre? Está você sendo afetado pela compaixão do Mestre que Ele demonstra pela sua vida? Orai uns pelos outros. Na prática, isso envolve também compartilhar dos recursos materiais que Deus tem dado graciosamente para você. Como diz Paulo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebam como a ética do Evangelho é muito mais profunda. Não é só não roubar. Pelo contrário, é trabalhar para ter recursos, para poder ajudar. Para acudir ao necessitado. Meus irmãos, isso envolve também compartilhar do seu tempo. Dias malucos, dias de correria, o simples fato de você sentar e ouvir um irmão. Sentar para ouvir um irmão. Sentar para ouvir com atenção, com paciência, com empatia. Saber se colocar no lugar. Não com um tom de desprezo, não com um tom de condenação, não com um tom de reprovação, não com aquele olhar assim desconfiado quando o irmão começa a falar de problemas da vida dele. Sabia que estava acontecendo isso. Estava com toda a cara. Não, compaixão, paciência, sentar para ouvir, chorar junto, sorrir junto. Não sabe muito o que falar, ora junto. Vamos. Isso que você me falou vai além das minhas capacidades. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos levar esse problema agora para o Senhor. Vamos levar para quem pode resolver. Vamos juntos agora. Ora comigo. Às vezes o irmão está tão abatido, nem orar consegue. Ora por ele. Ora por ele. Amados, a igreja precisa demonstrar essa compaixão. Amados, a igreja precisa ser assim. As pessoas precisam se sentir acolhidas, não condenadas, não recriminadas. E a nossa tendência sempre é exagerar o problema do outro para esconder o nosso. Compartilhar do seu tempo. Olha o que diz o Salmo 41. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Perceba, bem-aventurado, feliz. Felicidade, estamos falando aqui de felicidade. Feliz o que acode ao necessitado, ao tirar o foco de si mesmo e buscar se envolver com a necessidade do outro. Por amor a Cristo e amor ao próximo, você mesmo acaba sendo consolado. Já passou por essa experiência? Você está lá lutando com seus pensamentos, tristeza profunda, absoluta, e não tem força para nada, e aí uma pessoa em necessidade, você começa a pensar nela. Você começa a pensar nela. Só nisso já ameniza, porque você está esquecendo por um tempo dos seus problemas. Começa a pensar nela, começa a se envolver. E no processo, o Senhor te livra do dia mal. E você é feliz. Claro, as lutas elas continuam, mas, amados, isso é graça do Evangelho, buscar esse envolvimento.
Não é à toa que Jesus quer motivar os seus discípulos a participarem desta obra de assistência, obras de misericórdia para a glória de Deus. Este é um caminho feliz. Existe sacrifício neste caminho? Sim. Sim. Algumas vezes exige abrir mão do conforto, como foi o caso dos discípulos, abriram mão do feriado. Abriram mão do feriado, mas ganharam a alegria de contemplar a provisão milagrosa que Jesus vai operar neste processo. Eles participam do milagre nesta obra de assistência, porque a força não é nossa, a força vem dele. A força vem dele. Os nossos recursos são completamente escassos, mas a abundância dele é fartura. É fartura. Avançando, amados, o segundo aspecto a respeito da bondosa provisão de Deus que podemos aprender neste texto é que Jesus sabe sempre o que fazer diante das nossas necessidades. Ele sempre sabe. Olha o que diz o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Então Jesus contempla a multidão juntamente com os discípulos e faz a pergunta para Filipe. E esta é uma pergunta bem apropriada, pois eles estavam próximos a Betsaida, cidade natal de Filipe. E Jesus pergunta: onde compraremos pães? Do tipo: Filipe, você que é da região, qual a padaria mais perto? Onde podemos comprar pães? Imagina, chega a ser engraçada a cena, né? Uma multidão ali, 5.000 pessoas, homens, né? Calcula-se 10, 15 mil pessoas, que eram mulheres e crianças. Onde vamos comprar pães, Filipe? Está vendo aqui essa multidão? E Filipe já começa a fazer cálculos. Ele começa a fazer cálculos ali rapidamente, começa a calcular. Ele é bom contador, bom economista. E constatando a multidão e a completa escassez financeira, a conclusão dele é desesperadora. Senhor, não vai dar não. Senhor, esqueceu, Senhor, que a gente não tem muito recurso. É pouquinho, é pouco dinheiro que a gente tem. Falência total, impossível. Seria necessário no mínimo 200 denários. Um denário, uma moeda de prata, era o equivalente ao pagamento para um dia de trabalho do trabalhador comum. Então eram necessários 8 meses de trabalho, ou seja, uma pequena fortuna, para que pelo menos cada pessoa recebesse ali um pedacinho de pão. Não é se fartar, mas um pedacinho para cada um. Mas Jesus lança essa pergunta para experimentar Filipe, para sondar o coração dele e dos demais discípulos e estimular a confiança nele mesmo, Jesus Cristo. Só que a resposta de Filipe mostra que ele ainda está pensando apenas na esfera do mundo natural. Filipe pensa apenas da perspectiva humana. Ele faz cálculos econômicos muito bem, mas tomado pela preocupação, deixa de lado o exercício da fé em Cristo. Mesmo depois de ter visto na caminhada com Jesus tantas maravilhas que o Senhor fez, parece que se esqueceu de tudo. Ele já tinha visto água sendo transformada em vinho, vinho providenciado abundantemente para a festa de casamento, viu muitos enfermos curados, um paralítico há 38 anos começar a andar instantaneamente pela palavra de Jesus. E a pergunta é, será que depois de tudo isso, Filipe não poderia responder com uma confiança maior no Senhor Jesus? Depois de toda essa caminhadinha já com o Senhor, tantas bênçãos, será que já não poderia responder com um pouquinho mais de confiança, respondendo do tipo: Senhor, não temos recurso nenhum, mas eu já vi o Senhor fazer tantas maravilhas. Eu já vi o Senhor fazer tanto.
eu sei que o Senhor pode resolver essa situação. Não tenho a mínima noção como, mas eu sei que o Senhor pode. E no verso 8 temos a resposta de André, que também não se saiu bem no teste de Jesus. André informa que tem um rapaz ali, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, provavelmente o lanchinho que ele trouxe. E André talvez tenha um pouquinho mais de esperança do que Filipe. Tem aqui um bocadinho, tem aqui, quem sabe, né? Mas aí já pela perspectiva humana, ele já pelos cálculos ali, ele logo chega à conclusão, o que é isso para tanta gente? Já chega o desânimo, já chega lá a incredulidade. O que eu estou pensando aqui? No final das contas, 5 pães, 2 peixinhos, olha a multidão. Eu sei que não adianta contar com isso mesmo. E pão mencionado aqui não é o pão francês que estamos acostumados, mas é aquele em forma de bolacha, mais fino. E o peixe, pela palavra utilizada, eram pequenos e salgados. Seria uma espécie de sardinha enlatada que as pessoas colocavam no pão de cevada e isso dava um sabor especial, fazia um sanduichão reforçado. Mas notemos, meus irmãos, como a resposta dos discípulos é cheia de incredulidade. Filipe acentua a falta de dinheiro e André destaca a insignificante quantidade de alimento que havia diante da multidão faminta. E será que esta resposta dos discípulos muitas vezes não é semelhante à nossa? Seja honesto consigo mesmo. Será que não? Infelizmente sim. Infelizmente sim. Quando estamos diante das dificuldades, problemas, qual a nossa primeira reação? Qual a sua primeira reação? Nossa primeira reação normalmente é analisar a situação do ponto de vista apenas humano, cálculos, estatísticas, e deixar de lado, esquecer a provisão de Deus, a soberania de Deus. E assim a ansiedade vai se instalando, ela vai chegando devagarinho, começa com aquela preocupaçãozinha e vai tomando uma proporção. Vai tomando conta, o estresse, grande mal dos nossos dias, ansiedade e estresse. Até estava vendo no jornal esses dias, os dados da OMS, o Brasil, país número 1 em nível de ansiedade, pelos cálculos, o país mais ansioso do mundo. 10% da população sofre por transtornos sérios de ansiedade. Essa é a nossa condição humana. Quando olhamos para o mundo apenas da perspectiva humana, aí é sem esperança mesmo. Neste mundo caído, neste mundo que jaz no maligno, aí é sem esperança mesmo. E entenda, não é errado você fazer planejamento, estar atento a isso, se preocupar com essas coisas, buscar organizar o seu projeto de vida. Isso deve ser feito como boa mordomia, prudência. Mas devemos buscar estas coisas sempre lembrando, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Devemos sempre lembrar, amados, Deus está no controle, não nós. Ele é soberano sobre a história da humanidade. Ele é soberano sobre a história do nosso país. Absolutamente soberano. Ele é soberano sobre o nosso trabalho, Ele é soberano sobre a nossa igreja, Ele é soberano sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E olha o que diz o verso 6 do nosso texto. Porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre sabe o que fazer. Você confia nisso? Você confia nisso?
principalmente diante das nossas dificuldades, nossas limitações, nossa falta de recurso, quando não sabemos mais o que fazer, Jesus sabe. E o milagre está logo ali. Como diz o Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nada neste mundo pode frustrar os planos de Deus, amados. Os seus decretos bem estabelecidos vão se cumprir e Ele sempre tem o melhor para aqueles que esperam nele, segundo o seu principal propósito de formar a imagem de Cristo em nós. E assim, temos uma preciosa lição aqui. Deus usa as dificuldades do dia a dia para estimular a nossa confiança e dependência constante dele. Quando você chega naquela encruzilhada, sabe aquela situação que dá um frio na espinha? Frio, um gelo no trabalho, em casa, parece que não tem mais saída. E você se pergunta, como que eu vou sair dessa? O que eu faço agora? O fato é que o Senhor controla e permite essas situações. E é nessa hora que devemos responder à luz da sua providência. Ele nos chama para respondermos à luz de sua providência, à luz daquilo que já sabemos sobre quem Deus é. Por mais que a situação esteja nebulosa, confusa, devemos responder à luz daquilo que sabemos sobre quem Deus é. Sua grandiosa compaixão, bondade que Ele tem, seu supremo poder, e assim levar tudo a Ele em oração. Tudo a Ele em oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Leve ao Senhor, confiando na sua bondosa provisão, e assim perseverar no caminho da obediência. Será que é assim que você está respondendo? E prego aqui para mim mesmo, eu reconheço que preciso crescer, lutar contra a minha ansiedade, todo dia, trazendo à memória essas verdades preciosas, os versos preciosos de quem Deus é, de sua bondosa providência. E orar, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me sustenta. Houve um missionário muito conhecido na história da igreja chamado Hudson Taylor. Já ouviu falar dele? Hudson Taylor dedicou praticamente toda a sua vida na evangelização dos chineses. E Hudson Taylor passou por seríssimas dificuldades, privações muito severas no seu ministério, incluindo pesada escassez até de comida e roupa, coisas básicas. Teve tudo para desistir, mas não desistiu. E é incrível ler a biografia dele, ler os textos e perceber a reflexão que ele fazia diante das dificuldades, à luz de sua confiança na soberania de Deus. E certa feita ele disse: nosso Deus não raramente permite que seu povo passe por dificuldades com o propósito de levá-los a conhecê-lo, de uma forma que seria impossível sem aquela experiência. Em seguida, ele se revela como socorro bem presente na angústia e traz verdadeira alegria aos corações a cada nova manifestação da fidelidade do Pai. As suas misericórdias, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus mandou os discípulos organizarem a multidão, todos sentadinhos ali na grama verdinha, na relva, em grupos, para facilitar a distribuição do alimento e a contagem das pessoas. Como diz o texto, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então provavelmente haviam cerca de 10 a 15 mil pessoas. E é interessante, o registro do milagre é feito com uma simplicidade maravilhosa. Simplicidade incrível. Versículo 11, Jesus pegou os pães e os peixes entregues ali pelo menino, deu graças e começou a quebrar os pedaços. Começou a quebrar os pedaços e colocar nos cestos junto com os peixes também. Provavelmente conseguiram alguns cestos ali e assim foi indo. Foi colocando, vai quebrando e foi colocando. Multiplicação de matéria acontecendo ali, diante dos olhos de todos. Multiplicação de matéria. Pão e peixe à vontade. Com certeza estavam contemplando algo extraordinário. Algo extraordinário está acontecendo. E os discípulos então distribuíram e todos comeram até não aguentar mais. Fartura de alimento. Não foi um pedaço para cada um. Foram vários pedaços bem recheados, com peixe salgadinho, refeição completa. Tanto que Jesus manda recolher o que sobrou. Aliás, alguns estudiosos destacam aqui a questão ética que o Senhor ressalta, de não desperdiçar alimento. E muitas aplicações podem ser feitas de responsabilidade social em relação a evitarmos esse desperdício. Muitas lições podem ser tiradas aqui. Mas notemos, meus irmãos, que são pedaços que sobraram. Então não são migalhas. Não é resto, migalha que sobrou, que eles foram. Não, foram pedaços que Jesus quebrou mesmo. Provavelmente as pessoas pegaram mais do que aguentaram comer e os pedaços foram recolhidos a ponto de encher 12 cestos. E por que 12? Alguns dizem que isso é referência às 12 tribos de Israel. Indica que Jesus tem poder abundante para saciar todo Israel. E já ouvi dizer também que foram 12 para que cada um dos apóstolos tivesse um cesto em mãos. Pois era importante que eles vissem pessoalmente o milagre. Eles que desconfiaram do poder de Jesus, eles que desconfiaram da obra de Jesus, foram incrédulos quanto ao poder de Jesus, que eles não esqueçam mais essa lição. E o fato é que foi um ato sobrenatural, pois João usa a palavra no verso 14, os homens vendo o sinal, ou seja, identifica o ato como milagroso. É importante frisarmos isso, porque temos a interpretação deste texto, que alguns fazem, através da teologia liberal, e teologia liberal, eles rejeitam os atos sobrenaturais da Bíblia. Eles rejeitam. Isso é mito e procuram explicar tudo de outra forma. O importante é o exemplo, o importante é o exemplo que Jesus deixou, mas eles rejeitam. E aí tentam explicar esse texto, dizendo que não houve milagre aqui. Que, na verdade, foram... as pessoas viram o menino trazendo o alimento, e aí, por ele ter compartilhado, as pessoas ficaram constrangidas. E aí, quem tinha alimento consigo ficou tirando o alimento da bolsa. Vamos ter que dividir mesmo, e tal. E começaram, e aí quando vê, deu para todo mundo. E tentam explicar desta maneira. Claro, já falamos a importância do compartilhar, mas, meus irmãos, foi um ato sobrenatural mesmo. Porque o fato é que as pessoas, ao contemplarem isso, queriam proclamar Jesus como rei. Reconheceram que ele era verdadeiramente o profeta. Então é óbvio que algo sobrenatural, um poder sobrenatural ali foi
manifestado diante dos olhos deles, e o apóstolo João qualifica como sinal, a palavra que ele usa, identifica este ato como milagroso, como sobrenatural. E fica muito claro que o resultado nas pessoas foi impressionante. Versículo 14, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Referência aqui para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a promessa de que Deus enviaria profeta semelhante a Moisés. E nos tempos de Moisés, o povo de Israel foi alimentado sobrenaturalmente no deserto. Lembram? O maná. Êxodo, capítulo 16. E as pessoas agora, ao serem alimentadas no deserto por Jesus, concluíram que estavam diante deste profeta como Moisés. Finalmente chegou o profeta tão esperado, tão esperado. E a multidão neste momento já queria forçadamente proclamar Jesus como rei, só que o entendimento deles sobre o Messias era equivocado. Eles tinham a esperança de um libertador terreno, político. Como sabemos, na Páscoa, os judeus celebravam a libertação da escravidão do Egito, pela liderança de Moisés. E agora eles concluem, Jesus tem poder, este vai ser o nosso novo libertador, que desta vez vai libertar Israel do jugo do Império Romano e vai fazer de Israel novamente a nação mais poderosa da terra. Por isso Jesus se retira sozinho. Jesus se retira neste momento para o monte, evitando todo este alvoroço. O reino que Jesus veio estabelecer não é deste mundo, como ele mesmo diz lá em João capítulo 18. E ele vai estabelecer o reino de Deus não pela força militar, não pela força política, mas como cordeiro mudo. Perante o seu tosqueador, vai se entregar para morrer pelos pecados dos que nele creem. E é exatamente por isso que mais à frente Jesus vai aproveitar este milagre para explicar que ele é o pão da vida. Então Jesus faz o milagre e depois ele explica. Mais à frente no Evangelho de João tem a explicação dele falando que ele é o pão da vida. Ou seja, ele veio para nos trazer vida eterna, perspectiva da eternidade. E pela fé, precisamos nos alimentar da sua carne e do seu sangue, derramado na cruz, para termos vida. Mas ao explicar isso, muitos que participaram deste milagre, esta multidão entusiasmada aqui, vão se ofender. Vão se ofender. E o entusiasmo vai passar rapidinho, mostrando assim que estão interessados somente no pão que Jesus dá, benefícios terrenos apenas, mas nem um pouco interessados no pão que Jesus é. E assim vão perder de vista o melhor que Jesus tem para oferecer, que é a salvação, a vida eterna com Ele. Amados, Jesus de fato é o grande profeta prometido, infinitamente maior que Moisés. Mas Ele não veio para nos libertar de Roma, como pensavam esses judeus. Ele veio nos libertar de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do pecado. Muito pior. O principal problema do homem, nosso pecado, que nos separa de Deus. E Jesus resolve isso na cruz do Calvário. Sendo assim, amados, percebam como este milagre da multiplicação dos pães nos ensina a lição preciosa de que Deus em Jesus supre todas as nossas reais necessidades, materiais, emocionais e principalmente espirituais. Como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler juntos este verso? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você confia nisso? Nós temos aqui a preciosa promessa de que Deus não desampara aqueles que confiam nele e dependem dele. Ah, pastor, isso quer dizer então que eu não preciso mais trabalhar? Deus vai providenciar? Está tudo resolvido? Não, não é assim. Para estes, Paulo diz, quem não quer trabalhar também não coma.
o crente deve suar a camisa. Sim, deve trabalhar com diligência, deve procurar trabalho, procurar emprego, orar pelo pão diariamente, mas, meus irmãos, sem ansiedade, sem preocupação. Pois é certo que o Senhor proverá. Jesus acabou de demonstrar que, se for necessário, Ele faz surgir alimento do nada. Se for necessário, Ele faz surgir do nada. Não é a sua força, é o poder dele que providencia. É claro que em sua providência, normalmente Deus usa os meios ordinários. Mas se Ele quiser, pode usar o extraordinário também, para prover aos seus filhos. Nada o impede. Nada o impede. E é importante enfatizar, Deus supre nossas reais necessidades, e não estamos falando aqui de nossos desejos caprichosos, egoístas. Como também diz Paulo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, em nossa época de consumismo doente, onde as pessoas usam as posses para tirar a sua própria identidade. Essas posses é o que define as pessoas, a sua classe, o seu nível social. Essa época de consumismo, as pessoas compram coisas e não sabem nem para quê, tentando preencher um vazio da alma que só o pão da vida satisfaz. Só o pão da vida. Nessa época, meus irmãos, como servos de Jesus, precisamos dar o exemplo. Tenho roupa para vestir. Que coisa boa. Que coisa boa. Não precisa ser de marca, não. Não precisa. Tá limpinha? Tá me aquecendo no frio? Estou feliz da vida. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Meus irmãos, nessa época nós precisamos aprender a alegria do contentamento nas coisas básicas em Jesus Cristo. Todo dia que você senta na mesa e vê o arroz e o feijão, isso deve ser motivo de romper em louvores. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque é graça, nós não merecemos, amados. Amados, nós não merecemos nem o ar que respiramos. Se você está respirando o ar, oxigênio, está mantendo ali o seu corpo funcionando, os músculos funcionando, isso é graça, é provisão. É Deus que sustenta. E Ele está no controle absoluto. Então, o arroz e o feijão, devemos louvar ao Senhor Deus por esta maravilhosa dádiva. Deus supre nossas reais necessidades. O missionário Hudson Taylor, já mencionado, depois de larga experiência no ministério, é incrível como Deus usou aquele homem lá na China, ele afirmou: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca falta a provisão de Deus. Ele permaneceu 51 anos na China. E, obviamente, amados, acima disso, essa provisão maravilhosa, mostra concreta da bondade do Senhor, acima disso, Deus supre nossas necessidades espirituais em Cristo. E graças ao sacrifício de Jesus na cruz, não existe escassez na provisão de graça. Tem bastante graça. Como diz o reverendo Riley, não pode haver dúvidas de que este acontecimento visava ensinar a suficiência do Evangelho em suprir as necessidades de todos os homens. Ainda que pareça insignificante e tola aos olhos dos homens, a simples mensagem da cruz é suficiente para todos os filhos de Adão espalhados pela face da terra. A mensagem sobre a morte de Cristo pelos pecadores e sobre a expiação consumada por essa morte é capaz de satisfazer os corações e as consciências dos homens de todas as nações, raças e línguas. Ao ser transmitida por mensageiros fiéis, ela alimenta e supre as necessidades de pessoas de toda classe e posição. Amém? A simples mensagem da cruz. É por isso que precisamos nos alimentar desta mensagem a cada dia, na palavra. Somente o Evangelho pode satisfazer as nossas almas, a consciência atribulada, paz com Deus, tudo resolvido lá na cruz, paz, perfeita paz.
não mais inimigos, filhos, amados de Deus. Nada mais nos separa do amor de Deus, nada mais. O futuro já completamente garantido. Jesus já deu essa vitória, essa amostra concreta na cruz ao ressuscitar. Ele vai voltar para consumar a sua obra de redenção e buscar a sua igreja. E enquanto estamos neste mundo, somos testemunhas dele, sal e luz, para que o nome dele seja engrandecido em todos os nossos atos, em todas as nossas atividades, fazendo por confiança nele, por confiança na provisão dele. É na força dele que vamos, é na provisão dele que vamos. Ele é o Deus da providência, ele está no controle. Você tem se alimentado dele? Se ainda não, você que tem fome, venha, venha, sirva-se à vontade. A mesa é farta, a mesa é farta. E este banquete em Jesus é de graça, basta você querer. Se você quer, venha e seja farto, para a glória de Deus. Concluindo, amados, esses são alguns dos aspectos da bondosa provisão de Deus. Como vimos, Jesus se compadece diante das nossas necessidades. Olhando para Ele, precisamos também aprender essa compaixão em relação ao próximo. Vimos que Jesus sabe o que fazer, sempre sabe. Glória a Deus por isso, sempre sabe o que fazer diante de nossas necessidades. Não precisamos andar ansiosos. Que o meu coração aprenda essa lição. Ele está no controle absoluto. E por fim, Jesus supre nossas reais necessidades. Por isso ele afirmou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Que possamos crer nessa verdade. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, te damos louvores nessa manhã, Pai, pela provisão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. E acima de tudo, ó Deus, obrigado por Jesus. Não, o Senhor não era obrigado a fazer isso, mas o Senhor, por graça, enviou. E hoje, mendigos espirituais que nós somos, perdidos, errantes, ó Deus, ingratos, podemos ter esperança, podemos ter, Senhor, perdão, somos reconciliados com o Senhor, somos chamados teus filhos, em Jesus, que é o pão da vida. Muito obrigado, Senhor, por este pão. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como tua igreja. E, Pai, aplica essa verdade do Evangelho nas nossas vidas, que possamos testemunhar desta confiança crescente na tua provisão, em meio às dificuldades, em meio às lutas, ó Deus. Lembrando que o Senhor nos socorre. E, Pai, nos ajuda como igreja também a demonstrarmos compaixão com os que sofrem. Nesse mundo caído, passamos por lutas, sim, ó Deus. Temos tristezas, pesares, que possamos ter empatia, ó Deus, para caminhar com estes, para consolar. Dá-nos palavras, ó Deus, de consolo também. Dá-nos ânimo, ó Deus, capacita as nossas vidas, para sermos instrumentos de consolo também na vida do nosso próximo. E que assim o Senhor receba toda a glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.